Glória a Deus. Gostaria de trazer uma breve palavra introdutória aos irmãos nesta noite. Nós vivemos no país momentos de dificuldade extrema. Penso que nós vivemos uma tristeza, todos nós, nenhum de nós se agrada, nenhum de nós pode estar alegre com relação a isso. Então, mas nós também devemos entender o que é alegria do cristão e o que é a alegria do mundo. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8, do versículo 8 até o 11. Neemias, capítulo 8, versículo 8 até o 11. Os irmãos sabem bem a história de Neemias. Neemias era copeiro na época do rei Artaxerxes, e ele, num determinado momento, sabendo da penúria, sabendo da situação de tristeza que se encontrava ali o povo de Jerusalém, ele consegue cartas de recomendações. Então ele vai para Jerusalém e ali ele restaura os muros de Jerusalém. Ele tinha um auxiliar ali com ele, que era Esdras, o sacerdote, o escriba. E aqui do versículo 8 até o 11 fala assim a narrativa: assim leram no livro da lei de Deus distintamente e deram sentido de modo que se entendesse a leitura. E Neemias, que era o Tirsata nada mais é do que governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide comer as gorduras e beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos até o versículo número 10, e aqui fala de uma situação que acontecia ali em Jerusalém, e através da palavra o povo se alegrava. Então, meus irmãos, isso tem tudo a ver com cada um de nós que está aqui nesta noite. Nós estamos aqui nesta noite para nos alegrarmos na palavra de Deus. Então essa alegria é que faz com que Deus olhe para nós, porque fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a nossa alegria também alegra o Senhor. Então dessa maneira nós somos fortificados sempre na força que vem de Deus. Tem no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 13, fala assim, que até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Então eu entro nessa parte aqui, nós falamos aqui de uma alegria permanente através da palavra do Senhor, e no livro de Provérbios fala de uma alegria transitória. E o escritor do livro de Provérbios, ele é bem claro: olha, até no riso, ou seja, até na alegria terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Então que alegria é essa que tem tristeza? É a alegria que vem do mundo. Se nós pensássemos nessas pessoas aí há 3, 4 anos atrás, praticamente, todas essas pessoas estavam alegres. Essas pessoas que estão envolvidas nesse escândalo do país. Você via inclusive eles comemorando juntos, uns com os outros. Hoje eles se tornaram inimigos. Hoje eles se tornaram pessoas acusadoras umas das outras, retransmitindo as responsabilidades e os maus feitos uns aos outros. Então, essa alegria que o escritor está falando, que até no riso terá dor no coração, e o fim da alegria é a tristeza. Então, somente a alegria no Senhor é a nossa força. E o que faz com que nós tenhamos essa alegria, e como nós aplicamos essa alegria nas nossas vidas? Tem 3 pontos que nós temos sempre que ter em mente quando nós queremos servir ao Senhor. Primeiro, nós precisamos saber o que nós somos. Então, o que é ser? O segundo, o que é ter e o que é fazer. Então, para que nós vivamos a alegria do Senhor, nós precisamos saber primeiro quem nós somos, o que nós temos, e diante disso, o que nós devemos fazer. Então, muitas pessoas não sabem o que são, pensam que têm, mas não têm, e não sabem o que fazer com aquilo que pensam que têm e não têm. É até meio esquisito assim de explicar, mas a verdade é essa. Então, quando nós vemos a palavra do Senhor é a resposta para todos nós. Às vezes as pessoas me perguntam: a tua igreja tem profecia? O que eu responderia? O que o irmão aqui responderia? Tem, a igreja tem profecia, porque a igreja prega a palavra, e a profecia está na palavra. Outro dia uma irmã me pediu uma profecia, eu citei para ela, João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Não, essa profecia eu não quero.
Profecia do Senhor: no mundo tereis aflições. Então tudo isso que nós estamos passando está professado pelo Senhor. As pessoas não sabem, não entendem a palavra de Deus. Mas voltando ao assunto, o que consiste a alegria? Consiste na alegria de ser. O Evangelho de João, narrativa de João, no seu capítulo 1, versículo 12 e 13, ele fala assim: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós somos filhos de Deus, a alegria de sermos filhos de Deus. Então nós somos, o ser tem a ver com o que nós somos filhos de Deus. Todos nós éramos órfãos espirituais, todos nós, indistintamente, todos nós órfãos espirituais, mas através de nosso Senhor Jesus Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Ainda o Salmo 51 versículo 12 fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A alegria de nós sermos salvos, tudo de nós sermos filhos de Deus, nós sermos salvos, e a alegria ainda de nós sermos vitoriosos. Isso tudo tem a ver com ser. E o ter, nós temos um texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14, que fala assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim têm ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. A alegria de nós temos o Espírito Santo, que nos dá essa alegria, o nosso Consolador. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós somos seguidores, nós somos salvos de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos também o Espírito Santo que nos consola, o Espírito Santo com que faz com que nós possamos conservar essa alegria. Se nós pensássemos assim de uma maneira bem simples, os irmãos sabem que há determinados produtos que eles são fabricados, principalmente conservas. Se ele não tiver, o termo conserva, se ele não tiver o conservante, o que acontece? Ele deteriora. Então o Espírito Santo é o nosso conservante. Nós somos filhos de Deus, como nós falamos, nós temos essa possibilidade de sermos filhos de Deus através de quem? Através de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos salvos através de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos quem para conservar essa salvação? O Espírito Santo de Deus. Não, nenhum de nós consegue conservar essa salvação sem a presença do Espírito Santo de Deus. Daí o entendimento da Santa Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, todos numa única unidade, mas distintamente em pessoas diferentes um do outro. A pessoa não entende essa questão e é algo inexplicável. Nós não conseguimos explicar como é que isso acontece, mas a palavra nos fala nesse sentido. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos o quê? Nós temos o nosso conservante da salvação. Ainda na sequência, a alegria que nós temos de ter o Espírito Santo. E o que nós precisamos fazer? Porque se nós temos a alegria por sermos filhos de Deus, se nós temos a alegria por termos a salvação, o que nós fazemos com isso? Nós temos que ter uma ação com relação a isso, ou até talvez os irmãos entendam uma reação, a ação de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, ela deve causar uma reação em cada um de nós. Nós não podemos permanecer inertes perante essa sociedade corrompida. Então essa alegria que o mundo clama, uma alegria material, ela é uma alegria que passa, volúvel. Ela logo se exaure e depois dessa alegria, esses aparentes sintomas, esse aparente período de alegria, vem o que? Uma tristeza profunda. Os irmãos já pararam para imaginar como é que essas pessoas estão passando agora? As pessoas que tinham um gabarito, as pessoas que eram tidas como pessoas honradas, como é que elas estão sentindo? Porque elas podem enganar quem quer que seja, mas elas não enganam a Deus. A Deus nada fica oculto. Então elas sabem o que elas fizeram. Não adianta ela chegar e falar que é isso, que é aquilo, porque sabem o que é. Eu estava falando, explicando duas palavras aos irmãos ali um pouquinho, a irmã Neuza e a minha esposa, a irmã Cilei, a questão de implícito e explícito. São palavras parecidas, mas ela tem uma diferença grande. Implícito é aquilo que você entende que é. Todos os argumentos ali implícitam que a pessoa está envolvida. Explícito é algo que já fica exposto.
Já há um documento exposto. Quando não há um documento exposto, nós podemos dizer que é implícito. Então todas essas pessoas estão implícitas nessa situação. Mas não estão explícitas, mas estão implícitas porque através do nosso raciocínio nós entendemos que essas pessoas estão envolvidas. E nós também, na obra do Senhor, nós estamos implícita e explicitamente envolvidos, meus irmãos. Aí eu não estou... eu não tenho uma função dentro da igreja. Eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou evangelista, eu não sou líder de departamento, então eu não tenho função nenhuma. Tem sim, mas você pode até não ter uma função explícita, você não tem a função explícita de diácono, mas você tem uma função implícita no teu coração através do Espírito Santo. Então essa é a questão de fazer. Nós precisamos fazer, servir com alegria ao Senhor. Apresentai-vos diante deles com cânticos, Salmo 100, versículo 22, versículo 2, alegria de servir e adorar a Deus. A nossa alegria se completa quando oferecemos essa alegria ao Senhor. Então aí vem a completude da alegria que nós vivemos. Nós não podemos viver uma alegria somente para nós. Eu estou alegre, mas você está explicitando essa alegria aos demais que precisam dessa alegria. E como é que você explicita essa alegria aos outros? Será que é contando anedotas? Não dá conta, às vezes a gente até fala alguma coisa um pouquinho engraçada para quebrar um pouquinho o gelo, mas a alegria ela vem de dentro, a alegria vem de dentro de nós. O pastor me presenteou com um livro esta manhã, eu já li ele quase todo, e uma das frases que tem ali que fala da questão dos apóstolos, e o escritor ele fala que os apóstolos viviam da seguinte maneira: desprezando ou rejeitando as delícias e vivendo laboriosamente. Traduzindo, eles rejeitavam o conforto e viviam do trabalho árduo. E essa era a alegria deles. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a alegria que nós temos que ter. Nós, às vezes, rejeitamos as alegrias, as delícias que o mundo assim nos oferece. O mundo oferece muitas delícias, nós não podemos ser hipócritas nesse sentido, muitas situações atraentes que o mundo vai nos oferecer, mas nós vivemos o quê? Por essa aparência de alegria que o mundo assim nos oferece, ou nós vivemos por essa alegria eterna que Deus tem para cada um de nós? Deus nos chamou para uma alegria transitória. Deus nos chamou para uma alegria que tem tempo de validade, como um produto qualquer, que depois daquele prazo de validade ele tem que ser excluído, ele tem que ser incinerado, porque não tem mais o que se fazer com ele. Não. Deus, o meu prazo de validade, o teu prazo de validade é eterno. Lá em João 3,16, quando fala que nos deu a vida eterna, todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, meus irmãos, não tem mais validade. A tua validade é duradoura, não acaba nunca, enquanto você permitir que o Espírito Santo ocupe lugar na tua vida. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Será que nós somos? Será que nós temos? E será que nós fazemos? Ser, ter e fazer, verbos parecidos, mas eles têm que ser aplicados em nossa vida. O que nós somos hoje aqui? Nós somos dependentes da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos aqui nessa noite? Nós temos a promessa de vida eterna e nós temos o Espírito Santo perante nós. E o que nós fazemos? Nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, sem saber o que vai acontecer, mas adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Sabemos que ao terminar este culto nessa noite, nós teremos o nosso coração preenchido com mais uma porção da palavra verdadeira de Deus, com várias profecias, entre elas vai estar João 16:33, no mundo tereis tribulações, para consolar vocês, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, da mesma maneira que Deus profetiza na tua vida, não sou eu que estou profetizando, irmãos, é a palavra de Deus, a profecia vem de Deus, Ele está profetizando na tua vida. Quer profecia? Ele está profetizando, olha, irmão e irmã, vai ter tribulação na tua vida. Mas vai ter tribulação na tua vida. É eu que estou falando, é Deus que está falando. Mas espera um pouquinho só, agora eu vou te consolar. Tem bom ânimo, eu venci o mundo.
E se eu venci o mundo, você venceu junto comigo, porque você está junto. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, amém? Então nesta noite, que você louve ao Senhor com muita alegria, que a palavra do Senhor que vai ser trazida pelo nosso pastor presidente, ela entre no teu coração através do Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e você se alegre, mas seja uma alegria na palavra do Senhor, amém? E tudo que está acontecendo, vai acontecer, eu acho que não tem limite. Eu falei que essa crise é imensurável e infindável, não tem medida. O que hoje acusa, amanhã o que hoje é o acusador, amanhã é o acusado. Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós sabemos uma coisa, que um dia Jesus vai voltar e a igreja vai ser arrebatada, os mortos em Cristo serão ressuscitados e com eles subirão aos céus e reinarão pela eternidade. Isso é motivo de alegria para cada um de nós. Então, se você chegou triste aqui nesta noite porque aconteceu alguma coisa com você, eu reconheço, eu tenho esse sentimento também com relação a você. De repente você chegou aqui com um sentimento de alegria. Esse sentimento de tristeza, esse sentimento de alegria de Deus, ele sobrepõe toda e qualquer tristeza que nós possamos ter. Então, com muita alegria, vamos adorar ao Senhor, amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos oferecer louvores de adoração ao nosso Deus. A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós não vamos ler nenhum texto, nenhum verso agora, mas eu queria dar um preâmbulo para os irmãos, que a partir do capítulo 21, antes disso, esse capítulo 27, ele vai falar de um naufrágio que o apóstolo Paulo teve. Mas, no capítulo 21, o apóstolo Paulo, ele tem a firme direção de ir para Jerusalém. E quando vai em Jerusalém, ele é acusado de levar um gentil
dentro do templo de Salomão. Isso faz com que o apóstolo Paulo fosse perseguido pelos judeus. Existe uma revolta contra o apóstolo Paulo, uma perseguição, e um comandante romano chamado Cláudio Lísias leva o apóstolo Paulo então para a cidade de Cesareia, que fica no mar Mediterrâneo. O apóstolo Paulo, tanto no capítulo 21, capítulo 22, ele faz discurso para os judeus, faz discurso no Sinédrio, e no capítulo 23, quando ele chega, levado por 470 homens, soldados, os irmãos vejam que situação para levar um homem só, devido à revolta dos judeus. Ele chega ali em Cesareia e ele faz defesa contra para o governador chamado Félix. Depois ele faz defesa para um governador chamado Festo. E depois, no capítulo 26, ele faz defesa para um homem chamado rei Agripa, que era um rei ali de uma localização que tinha o Império Romano, mas também tinham certos poderes, os judeus, assim como no tempo do Senhor Jesus tinha o poder o rei Herodes. Então esse contexto do apóstolo Paulo, agora ele está em Cesareia, e em Cesareia ele ficou 2 anos preso. Então imaginam esse contexto de vida, e agora, quando nós entramos no capítulo 27 de Atos, nós vamos ver o narrador, o escritor Lucas, mudar totalmente o panorama. Aquilo que era uma espécie de jornada do apóstolo Paulo, assim tem em seus discursos, agora tem uma modificação muito grande. É interessante que existem vários livros que falam que o nosso caminhar para Deus, a Canaã celestial, é algo como escreveu o grande best-seller João Bunyan, que viveu no século XVIII na Inglaterra. Foi um pregador inglês que foi preso, e na prisão ele escreveu o livro O Peregrino, que depois da Bíblia é o livro mais lido pelo povo evangélico. Então ali ele faz uma alegoria das dificuldades que os cristãos têm para chegar na mansão celestial. E aqui o escritor, o discípulo Lucas, ele vai então fazer uma narrativa da viagem que o apóstolo Paulo fez de Cesareia até Roma. O que aconteceu durante essa viagem. Isso serviu de inspiração para o assunto que eu queria trazer nessa noite, que é um assunto que foi o mais comentado durante a semana. Eu sempre gosto de aproveitar algum tema que ocorre durante a semana para a nossa reflexão no sentido espiritual, que foi essa crise. Uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica, uma crise social que se abateu sobre a nossa nação, e dessa maneira nos serve o que mais as pessoas estão comentando, e serve para estarmos meditando nesta noite. Podemos falar que
Pessoas estão também com crises de identidade, crise econômica, crise financeira, crise educacional, crise na família. Ontem, conversando com duas professoras e um diretor de escola, eles estavam me dizendo que hoje os adolescentes é que mandam nos pais, os pais já não têm mais nenhum controle. Quando a escola dá uma disciplina, os pais geralmente vão contra a escola, contra os professores. E nós sabemos que os mais antigos, que na nossa época era totalmente diferente, né? Era algo que, às vezes o diretor, o professor, às vezes até, em alguns casos, dava até uma palmadinha nas crianças. Mas hoje as coisas mudaram. Hoje tem até o Nudex, não sei se alguém conhece essa palavra, eu creio que a maioria não conhece, né? Mas os adolescentes, alguns já sabem o que é isso que eu estou falando, não vou falar aqui porque esse lugar é um lugar santo, mas hoje é muito comum. Então existe crises por todo lado. E as crises, elas são situações que nós mesmos podemos criar, né? São situações que outros criam e que nós nos envolvemos no meio da crise, e também são situações que o próprio Deus pode criar. Agora, como podemos encarar uma crise? Será que tudo é negativo? Ou será que existem pontos positivos? Como distinguir uma crise? Será que tem alguma coisa, podemos fazer um juízo, e alguma coisa que realmente tire proveito? Na China, quando fala de crise, existe dois símbolos. Um símbolo que mostra o perigo e um símbolo que mostra a oportunidade. E é interessante, porque realmente esses dois símbolos são algo que nós devemos pensar, não é? Existe o perigo, mas também na crise existe a oportunidade de como tirar um proveito de uma situação que está bem desfavorável. Muitas pessoas querem sair da crise ouvindo a grande maioria. E muitas das vezes isso não é o mais correto. Nós precisamos perceber quando estamos vivendo essa crise, porque essa crise foi criada e qual as hipóteses que nós temos para resolver certas circunstâncias que vêm contra as nossas vidas. Às vezes uma crise em doença, né? Então, como resolver essas situações? Qual seria a melhor alternativa? Então, são coisas que levam-nos a pensar, e nós vamos ver aqui nesse capítulo 27, como aconteceu com o apóstolo Paulo, uma pessoa presa, embarcada num navio, com 276 pessoas juntos nesse navio, e esse navio tinha a liderança de um centurião chamado Júlio. Não sei se desses 276, 100 eram soldados romanos, mas estava na liderança desse cidadão chamado Júlio. E o apóstolo Paulo, ele tem uma percepção que não deveriam avançar nas viagens.
Eles chegaram até um determinado lugar chamado Bons Portos, onde Paulo, ele diz para o centurião que deveriam ficar um tempo maior para passar o inverno. O inverno é muito rigoroso nessa parte da Europa. Mas o centurião, ouvindo o capitão, ele resolveu partir. A princípio, o vento estava favorável para a navegação. Mas depois de um certo tempo, as coisas foram se modificando-se. E veio um tufão, um furacão chamado Euroaquilão. Ele veio contra o navio. E as pessoas começaram então a entrar no que nós estamos abordando. Entrar em crise. Entrar em desespero. Eu pergunto para você nessa noite: você está passando por alguma crise? Alguma situação afligiva ou aflitiva que você passa? Ou você está sofrendo com essa situação que está ocorrendo com o nosso país? Que teve uma disparada, por exemplo, do dólar, a bolsa caiu, então houve um reboliço na economia, aquilo que parecia que estava entrando nos eixos, de repente nós temos esse baque e estamos descobrindo que nem tudo está bem com o nosso país. A revista Veja dessa semana traz como manchete: basta. É a frase que está estampada na revista. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Crise para todo lado. E o apóstolo Paulo, ele estava vivendo nessa situação durante essa navegação. E juntamente com ele, essas 276 pessoas. Então veja aqui comigo, no capítulo 27, no verso 27, aliás, no verso 15, o que acontece quando ocorre uma crise? Isso mostra muito bem o que está acontecendo com o nosso país. Primeira coisa que acontece numa crise é que há uma paralisação. Veja aqui o verso 15 a 17. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir, de que maneira? À toa. Não temos controle. A crise leva as pessoas, muitas das vezes, a não ter controle. Elas abrem mão. Elas muitas vezes são influenciadas. Existe uma frase que, para mim, que sou pastor, que as pessoas vêm falar comigo muitas vezes, dizem assim, essa expressão: Deus falou comigo dessa maneira. Será que foi Deus? Jeremias 17 fala que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Colocam Deus para tomar algumas atitudes que nós sabemos que são atitudes somente humanas. Não são atitudes que Deus usa um Deus de uma maneira tão popular, tão desrespeitosa, porque para os judeus, a falar Deus era algo muito solene, muito reverencial, muito sóbrio. E hoje as pessoas falam como Deus, como fosse qualquer pessoa aí, um amigo.
e utilizam Deus para querer tomar uma decisão, uma posição. Então, aqui nós encontramos que essa situação paralisou. Veja o verso 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. Essa palavra batel significa o bote. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Então, o primeiro sinal que uma pessoa está numa crise, vivendo uma crise, como está o Brasil, que hoje nós escutamos, vai paralisar reforma trabalhista, reforma previdenciária, a economia, nós não sabemos o que vai acontecer. Realmente, muitas das vezes, a pessoa fica paralisada. No sentido espiritual também acontece a mesma coisa. Ficamos como que paralisados, sem saber para onde ir, qual rumo a seguir. Será que isso está ocorrendo com você, na sua vida? Algo tem te paralisado? Situações na vida têm ocorrido que você está, como dizia essa canção popular, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Vai sem ter uma definição correta, sem ter um rumo correto. Em segundo lugar, a crise, ela ocasiona uma desistência e tira de nós as coisas que para nós são importantes na vida. Veja o que aconteceu no verso 18 e 19. Andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Então bateu uma desistência. Eles simplesmente fizeram o que era mais importante. Amarraram cordas ao redor do navio para ver se encontrasse com alguma pedra, alguma encosta, o navio não quebrasse no meio. Estavam nessa situação que é uma situação de desistência. Bom, agora não tem mais jeito. Agora eu não tenho mais nenhum controle. Isso são sequências de uma crise. E outra coisa que acontece é um desespero. Veja comigo o verso 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então eles não tinham direção. Os irmãos sabem que a navegação era feita pelo sol, pela posição do sol, traçava-se a carta náutica, dava o desconto do chamado ímã que existe na terra. Eles traçavam essas cartas náuticas, se dirigiam pela posição do sol e à noite pela posição das estrelas. Existem muitos que ainda navegam dessa maneira. Ali eles não tinham nem sol, nem estrela. Estavam totalmente perdidos. Você já ficou perdido no mar? É algo que não tem coisa mais pavorosa. Totalmente sem nenhuma espécie de salvação, de solução. Entraram no desespero, como diz aqui no verso 20. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos.
Aí a coisa começou a acontecer naquele que pode estar enfrentando a crise, mas tem Deus com ele, tem Deus no seu coração, aleluia. Tem aquele que tem promessa para ele, tem aquele que tem revelações para ele, tem aquele que está na mão de Deus, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem uma vida consagrada a Deus. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele já tinha sofrido outros naufrágios, como as epístolas, tanto 1 como 2 Coríntios nos relatam. Então, para ele, aquele naufrágio, ele sabia que Deus estava no controle. Deus tinha promessa para ele que ele iria chegar em Roma, que ele iria se apresentar diante de César. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto está aqui no verso 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, o que ele fez? Pondo-se em pé, no meio deles disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. O que fez Paulo? Assumiu o comando. Irmãos, no meio da crise, assuma o comando se você está na direção de Deus. Se você não está na direção de Deus, não faça nada. Espere. Melhor esperar, não tomar partido, está com dúvida, mas se você está na direção de Deus, assuma o comando. Oh, aleluia! Paulo tinha essa promessa de chegar até Roma, então não ia ser um naufrágio que iria tirar os planos de Deus, dele chegar no objetivo que era Roma, e ali pregar o evangelho naquela cidade. Outra coisa, as crises, elas podem ser vencidas e podemos sair fortalecidas delas. É isso que nós, como povo do Senhor, queremos para o nosso Brasil. Essa crise o Brasil vai vencer em nome do Senhor Jesus, aleluia. E o Brasil vai sair fortalecido dela. É isso que nós devemos ter em mente e orar. É isso que nós também, quando passamos na nossa vida em crise, você tem que estar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu vou vencer essa crise. Eu vou sair fortalecido dessa crise. A igreja pode passar por crise, mas ela vai sair vencedora da crise. Vai sair fortalecida da crise. Por quê? Porque Deus está aqui. Aleluia! O nosso Deus é um Deus falso. Oh, aleluia! É um Deus verdadeiro. Então, nós vemos que aqui Paulo, ele tomou a condição. As crises, elas revelam o nosso interior e o nosso grau de comunhão com Deus. É aí que as máscaras são tiradas das pessoas. Até não tendo crise, as pessoas têm uma máscara. Mas quando acontecem as crises, aí as pessoas se revelam realmente quem elas são. Então era isso que estava ocorrendo com o apóstolo Paulo nessa situação. Nós vemos que ele percebeu a presença de Deus. Veja comigo o verso 22 e 23, o que Paulo fala. Mas agora vos admoesto aqui, tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo,
esteve comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, saiba de uma coisa: se Deus tem um plano, um propósito na sua vida, e você está fazendo este propósito, não tem Satanás, não tem morte que possa ir contra este plano que Deus colocou na sua vida. Entenda isso. Somente Deus tem os seus desígnios para as nossas vidas. Enquanto estivermos dentro do propósito de Deus, não vai aparecer nenhum bandido aí fora com a arma em punho para querer te matar, porque não vai, porque você está com Deus. Deus não permite. Nós vemos a irmã ali, Vilma, que sofreu esse ataque terrível. Eu tive visitando a casa dela quando assaltaram aqui essa protege aqui na Silva Jardim. Bala para todo lado. A irmã lá, lógico, apavorado, mas nenhuma bala tocou nela. Por quê? Deus tem um plano ainda com ela. Ela está viva, está servindo ao Senhor. Por isso, irmãos, entenda isso. Sirva ao Senhor. Paulo estava servindo ao Senhor. Paulo tinha uma missão. Não estava ali à la vontade, fazendo um cruzeiro marítimo. Paulo estava preso. Por quê? Por causa do Evangelho. Ele tinha um propósito para divulgar o Evangelho. Estava sendo incômodo para o judaísmo. E agora ele é levado como cidadão romano. Ele tinha o direito de ser conduzido a César para fazer a sua defesa. E acontece um naufrágio como esse, uma situação calamitosa. Ele pode dizer: tem de bom ânimo, porque um agente de Deus falou comigo que esse navio não vai perecer nenhum que tiver dentro desse navio. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Perceber a presença de Deus. A presença de Deus está na graça do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo que nos convence que nós somos pecadores. E nós temos que ter essa comunhão com Deus, para que realmente possamos perceber a presença do Senhor nas nossas vidas, em nós e no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus estava presente. E aí Paulo, ele fala para aqueles marujos o propósito de Deus. Deus tinha um propósito. Veja comigo o verso 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus está no comando. Aleluia. E nós podemos dizer com segurança: Deus está no comando da nação brasileira. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que cada vez orar mais pela essa nação, pensar nos nossos filhos, nossos netos, as gerações que vão vir depois de nós, para que este país, essa nação, seja conduzida por homens de caráter, homens íntegros, homens que realmente buscam o bem-estar do povo brasileiro, não o seu bem-estar pessoal, aproveitando situações públicas para se enriquecerem. Que lástima! Mas Deus tem um propósito, como aconteceu aqui. O propósito que Deus tem para nós, irmãos, o maior propósito que Deus tem para nós, como servos do Senhor, igreja do Senhor, é o propósito de nos afastarmos do pecado. As vossas transgressões afastam de Deus, as vossas transgressões obstruem a presença de Deus,
Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, o propósito de Deus está na nossa vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz o salmista no Salmo 16, verso 1 e verso 2. Diz assim o salmista, Salmo 16, 1 e 2. Aliás, verso 11. Salmo 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Louvado seja o nome do Senhor. E também, ainda, voltando para o Salmo 16, nos seus versos 1 e 2, diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe outro bem. O meu propósito é adorar a Deus. O meu propósito nessa vida é viver para a glória de Deus. Quando nós estamos vivendo desta maneira, podemos passar sim por crises. Vamos passar por crises, mas o Senhor está no comando. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele tinha a promessa. O verso 25 fala sobre isso. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Aleluia. Todo aquele que crê no Senhor Jesus terá vida, e vida em abundante, e viverá eternamente. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você muitas das vezes tem estabelecido o comando de uma situação, né? Às vezes na família. Hoje os pais estão deixando de exercer esse comando, como Paulo exerceu aqui nessa situação de naufrágio. Perceber a presença de Deus, saber que Deus está nesse negócio ou não. Perceber o propósito de Deus para isso que você está fazendo. As crises muitas vezes vêm da parte de Deus para as nossas vidas, para que possamos distinguir o que nós estamos vivendo, se estamos vivendo da maneira da vontade de Deus ou da maneira incorreta. Então precisamos perceber isso. E também as promessas de Deus. Como diz aqui o apóstolo Paulo, né? Eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E o salmista, no Salmo 46, verso 1, um salmo muito conhecido, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você está vivendo em crise? A solução é o Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém que está vivendo numa crise existencial, nessa noite, entregue essa crise ao Senhor Jesus. Ele é o provedor da solução da sua crise. Tem alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus e nessa noite está aqui, adentrou a este local e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Dá um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Se tem alguém que ainda não fez isso, nós fazemos esse apelo a você.
Se tem alguém que está vivendo uma crise muito forte em alguma área da sua vida, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder por você agora, para que você realmente possa superar esse momento que você está vivendo. Esse momento que somente Jesus pode estar no comando da sua vida, assim como fez o apóstolo Paulo. Ele estava no comando. O barco estava à deriva, mas ele tinha confiança de que Deus estava com ele. Que nessa noite você saia daqui com a certeza que o que você está fazendo agora, se levantando na presença do Senhor, buscando o auxílio do Senhor, crendo que o Senhor, Ele é galardoador deste auxílio. Os irmãos que não se levantaram, abaixe a sua cabeça. Esse é um momento muito desafiador, um momento para as vidas que levantaram, estão passando por situações difíceis, que só o Senhor tem a solução. Só o Senhor tem a resolução de qualquer tipo de problema que pode nos afligir. Então, vamos orar agora, irmãos. Senhor, nosso eterno Pai, abençoa, Senhor, esses irmãos que estão passando por algum momento de crise, Senhor. Nós não sabemos exatamente que crise que está vindo sobre esta vida, Senhor. Às vezes um problema de saúde, um problema familiar, um problema econômico, profissional, um problema, Senhor, de ordem sentimental, problema neurológico, Senhor. Oh Deus, tantas situações que podem nos envolver, ó Pai, numa situação embaraçosa, ó Deus, sem termos uma direção apropriada. Então, Senhor, abençoa essas vidas, ó Pai. Coloca o Teu Espírito Santo para guiar, ó Pai, que elas possam se aproximar mais do Senhor, que elas possam buscar mais o socorro do Senhor. Como dizia o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ó Deus, vem em socorro para essas vidas, Senhor, que são os nossos irmãos, para que eles possam superar essas dificuldades e que nós, como povo do Senhor, possamos ajudá-los, Senhor, a superar essas crises que muitas das vezes vêm. Também queremos Te entregar o nosso país, o Brasil, Senhor. Oh Jesus, tem misericórdia, que haja uma oportunidade, ó Pai, boa para que esse país saia dessa crise, Senhor. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Olá, amados, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pesquisador, já por mais de 30 anos, trabalhei com o pastor Nathanael Rinaldi no ICP durante muitos anos. Eu sou escritor, autor do livro Controvérsias, professor em diversos seminários teológicos, agências missionárias. Eu trabalho na área da apologética já há muitos anos. Eu estou aqui hoje para te convidar para participar conosco do nosso 12º Seminário Apologético Pastor Nathanael Rinaldi. Esse seminário vai acontecer de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos. Você pode inclusive fazer agora a sua inscrição pelo telefone 13, é o código de área, 3232-4337, ou então você pode acessar o site da igreja, www.iepaz.org.br. Esse seminário vai contar com a presença dos maiores apologistas do Brasil. Anota aí na sua agenda, de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz de Santos. Deus abençoe, fiquem na paz.
Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Nathan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233-2540, Clínica 2 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.